Pessoal, muito boa noite. Valmir Canabarra. Hoje são 26/7/2018, 20 horas e 35 minutos, fazendo mais uma live aí pelo grupo Foco na Democracia Guararapes. De antemão, mandar um abraço para todos que já estão aqui logo no início. Pedro Emílio Marcondes, grande abraço Pedro Emílio, Solange, Bachega, Vilas Boas, um grande abraço. Pessoal, esperar chegar mais um pouquinho aí, né? Juarez Silvio Costa. Então vamos começar essa live aí, né? Pelo grupo Foco na Democracia Guararapes. Vou divulgar aqui no início, né? Os nossos canais, o canal do Zelo, canal do Capitão Durval Ferreira. Se inscrevam lá, ok? A gente tem 2 bate-papos por semana, às quartas-feiras e aos domingos, né? Não pode participar na quarta-feira, participa no domingo, né? Para bater um papo lá com a gente, viu? A gente tira dúvidas, a gente esclarece também, a gente troca ideias. Marta Ximenes, boa noite. Draco de Avalon, boa noite. Boa noite, Vanilda Vascon Velasque. Boa noite, Maria Diva Bastos. Elisa, boa noite a todos. E temos também o Facebook, né? Facebook Capitão Durval Ferreira e também Foco na Democracia e Guararapes. Nosso canal no YouTube, Encontro de Orientadores Verde Oliva Oficial, ok? Pessoal, é o seguinte, a gente vai tirando alguns temas, né? Boa noite, Ângela Siqueira, boa noite, Cássia Martins, Carlos, boa noite, Paula Medran. E a gente vai batendo papo, né, com o pessoal e vai desenvolvendo alguns temas, vai conversando. O tema de hoje é um tema que eu confesso a vocês que eu não queria fazê-lo tão cedo. Eu queria fazer mais à frente. Mas tem muita gente fazendo muitas colocações referentes à nova ordem mundial e que o presidente do Brasil já está escolhido, entendeu? E essas coisas não cabem, tá? Não cabem. Eu acho que a gente deve esclarecer algumas coisas, isso sim. E aqui eu vou tentar humildemente esclarecer alguns pontos, né, que fazem que as pessoas se interessem mais pela questão política no Brasil. Ok? Mandar um forte abraço, meu amigo Capitão Durval Ferreira. Forte abraço. Forte abraço a todos do grupo Foco na Democracia Guararapes. Forte abraço. Então, gente, na realidade, a nossa revolta vem por vários motivos, né? Eu costumo dizer que o brasileiro está tomando vários tapas na cara todo dia. Todo dia a gente já acorda tomando tapa na cara. O governo dá tapa na cara na gente direto. É um sofrimento grande, né? Para os empresários, para quem trabalha com empregado, né? Para o pequeno empresário, para a pessoa que depende do emprego, está muito ruim, viu? Ah, sim, bem lembrado. Pessoal, compartilhe essa live, por favor, para que a gente consiga sair da ilha de formação, ok? Vamos sair da ilha de formação, a gente tem que divulgar muito essa live, tá ok? Compartilhem bastante, por favor, tá ok? E curtam com coraçãozinho, né? O pessoal fala que quando curte com coraçãozinho, o alcance é maior, ok? Então, pessoal, o que acontece? Na realidade, o governo, ele deveria trabalhar pelo povo, ele devia servir ao povo. Né? Por que ele deveria servir ao povo? Um dia, o homem teve uma necessidade de ter família. Essa família teve propriedade. Ok. Essa família começou a produzir no campo. O homem então abriu uma loja, precisava comercializar os produtos dele, começou a comercializar com o vizinho, né? E na determinada região começou-se a criar uma cultura social. Uma cultura social. Essa cultura social, com base na família, com base no trabalho, produção, comércio, com base na necessidade de saúde, necessidade de guarda da sua propriedade, os homens começaram a se organizar.
Eu estou procurando ser bem básico, não quero me aprofundar nesse assunto. Os homens começaram a se organizarem, as famílias começaram a se organizar. É o que o pessoal chama aí também de pacto social. Prestem bem atenção nisso. Pacto social. Perfeito? Então, com base nesse pacto social, os homens viram que se fazia necessário uma administração que cuidasse dos interesses deles, que guardasse as suas fronteiras, que criassem leis que regulamentem as relações sociais, comerciais. E aí então se forma uma nação. Se forma uma nação. Ah, Ivan, isso é muito óbvio. Não tão óbvio. Porque isso só vai dar certo, prestem bem atenção, isso só dá certo quando a sociedade tem os mesmos ideais. Claro, não nos detalhes, mas macro-ideais. Ok? Os mesmos ideais, convergências em muitos assuntos, em muitos pontos de vista, convergência de comportamento, perfeito? De comportamento, convergência de união de propósitos sociais, políticos, econômicos, de costumes também, não é? E aí sim isso pode dar certo, porque aí fica uma nação fortalecida, né? Uma nação com os mesmos ideais, com as mesmas convergências, com respeito entre uns aos outros, né? Em que haja ordem pública, em que haja saneamento, e aí isso vai crescendo, isso vai tomando vulto, né? E vai se tornando uma nação. Então se cria o Estado. Cria-se o Estado, o governo, né? E aí chega-se à conclusão de que, olha, para botar um cara lá para administrar esses recursos que a gente se cotiza, né? E aí os homens, poxa, vamos aí nos cotizar para a gente poder pagar os custos dos caras que estão administrando essas coisas, que estão urbanizando a nossa área, que estão criando segurança, que estão guardando as nossas fronteiras, que estão fazendo leis que regulamentam os comércios com as outras regiões distantes das nossas. Então assim é o Brasil. Assim é o Brasil e outros países. Né? É importante que se entenda que, vou falar de uma forma assim bem básica, tá, pessoal? Tem gente que participa da reunião de condomínio e reclama se o condomínio aumentar R$50. Porém, ninguém reclama dos altos impostos que estão embutidos nos preços dos produtos. Ninguém reclama dos impostos diretos e indiretos que você paga no Brasil, que são altíssimos. Só um apêndice, tá ok? E aí o que acontece? O Estado, então, ele é feito para servir o povo e não para se aproveitar do povo. Enfim, está acontecendo no Brasil, ao longo dos anos, toda uma inversão. O Estado está comandando o povo. Volto a dizer, eu não quero falar de nova ordem mundial, mas eu vou falar de alguns caminhos que estão acontecendo. Ok? Alguns caminhos estão, mesmo porque eu nem gosto desse termo nova ordem mundial. Entendeu? Existem algumas vertentes, o pessoal fala muito de fulano, de ciclano, mas existem outras mentes envolvidas nisso, vários interesses também, ok? Então, o governo acaba se blindando institucionalmente. Por quê? Porque um grande problema que existe no Brasil é não ter dispositivo. O povo não tem dispositivo para poder se proteger
das maldades do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Não tem esse dispositivo. Ou seja, os mandatos, eles são contratos sem cláusula rescisória. Sem cláusula rescisória. Ou seja, se você contrata alguém e essa pessoa não está te satisfazendo, você demite essa pessoa, paga os direitos dela. Né? Você tem um acordo contratual, comercial com outra empresa, você está insatisfeito, tem uma cláusula contratual. Porém, no meio político, o governo não tem essa cláusula com o povo. Isso é uma coisa seríssima, muito séria. Muito séria. Né? E a falta desse dispositivo num país como o nosso, que tem a cultura da canalice, que é o que os políticos são, em sua esmagadora maioria, a cultura da canalice, faz com que eles se protejam cada vez mais. Então existe a blindagem política, porque os caras acabam se protegendo uns aos outros. Está aí o tal do Centrão. Ok? Que é o que mais caracteriza hoje o continuismo. Sim, já eu vou falar de intervenção, tá, pessoal? Já eu vou falar de intervenção. Então, o que acontece? Tem a blindagem também da mídia. Eu anotei até para não esquecer de falar alguns pontos. Que é a blindagem institucional, a blindagem geográfica. Por que geográfica? Porque Brasília está distante. E quando você chega lá em Brasília, os prédios são distantes, tudo é muito disperso, tudo é muito distante. E quem representa o povo, que deveria servir ao povo, está totalmente blindado por seguranças também, além de ter a blindagem política, institucional, tem a geográfica. E nos bastidores tem aquilo que o pessoal chama aí de estamento. Eu chamo de estamento político. Né? Que é o que está estabelecido, que são regras que eles têm entre eles de proteção, de institucionalização de tudo que não presta, não só das blindagens, mas também da corrupção, dos caminhos que devem ficar disponíveis para a corrupção. E toda essa blindagem, tudo isso que eu descrevi até agora, foi acentuado de forma absurda pela esquerda. A esquerda acentuou esses mecanismos. Só que, ao mesmo tempo que ela acentuou esses mecanismos, ela criou outros mecanismos e começou a chamar aquilo de democracia. Então, veja bem, a base, voltando um pouco ao que eu estava falando no início, é muito importante isso, pessoal. A base do governo, de qualquer governo, é a sociedade, é o povo. E aí, de forma, a base da base, a família. A família. Né? Aí eu digo família, não só o cara que é casado, o cara que é casado e tem filho, o cara que é solteiro também. É família, ele tem a família dele, tem mãe, tem pai, tem irmãos, o cara mora sozinho por opção. Né? Mas ele também é uma pessoa que se cotiza, que paga os impostos dele. Né? E que também tem expectativas. De repente, alguém tem uma ideia de dominação. Que o mundo, de tempos em tempos, as pessoas têm essa ideia de dominação. Vê Alexandre o Grande, teve o Hitler, teve o Napoleão Bonaparte, né? E sempre vem um ou outro cara ou grupo com ideias de dominação. Então, nós passamos hoje no mundo por uma das fases de dominação e esta não será a última. Eu até acredito que nós vamos vencer essa fase de dominação. Mas não será a última tentativa. E aí a gente pega e descobre que justamente essas forças de dominação se reinventam e se infiltram na sociedade, que é a base dos governos.
Olha só que interessante. Eles se infiltram na sociedade, que é a base do governo, é a base do país, a sociedade, a família. Eis que eles começam a fazer todo um processo de destruição dessa base. O que eu falei no início aqui? Né? Que existe todo o ideal, existem convergências, existem necessidades em comum da sociedade, necessidades essas ditadas pelas famílias. Então, quando essas convergências deixam de acontecer, quando os mesmos ideais deixam de ser os mesmos ideais, através de infiltração de ideias que começa a se mexer dentro do corpo chamado sociedade e vai dando nova forma a este corpo. Dando nova forma a este corpo. Então, quando eu faço isso, eu acabo fazendo uma modificação de comportamento da sociedade. De comportamento da sociedade. Né? Então, o que acontece? Eu vou criar o quê? Deformações sociais. Deformações nos costumes, nos ideais. Eu vou destruir as convergências pactuadas anteriormente. Eu vou destruir. Veja bem que exatamente o nosso país está passando hoje, não só o nosso país. A Europa está muito pior do que o Brasil. E os Estados Unidos está igual. Só que os Estados Unidos tem um homem de pulso lá agora, que é o presidente deles, que está fazendo de tudo para reverter e para se livrar, principalmente das coisas que o Obama trouxe. Né? Então, quando eles retiram os direitos pactuados de forma gradual, através das deformações sociais, então você destrói a base que criou o pacto principal. Destrói a família. Aí os caras, o que eu falei que eles chamam de democracia, que não é democracia, eles colocam o quê? Os movimentos sociais, olha só. São, além da mídia, que fica forjando uma mentalidade falsa, valores que na realidade não são valores, deformações morais, que é o que a televisão mostra. Ainda tem os ditos movimentos sociais. Nada contra homossexuais, por favor, volto a dizer, tenho amigos homossexuais, pessoas maravilhosas, não tem problema nenhum, são pessoas que me respeitam, respeito elas também, viu? Não venha falar também de racismo, tenho vários amigos negros, pessoas maravilhosas, me dou muito bem, nunca tive esse tipo de problema, entendeu? Não é desse povo que eu estou falando daqueles que ganham dinheiro para fomentar o ódio e desestruturar a base do pacto social, que é a família. Então, os caras chegam com o quê? Com aborto, prestem bem atenção, aborto, desobediência. Hoje em dia é bem diferente, né? Na minha época, meu pai era assim, senhor, não sou até hoje, meu pai e minha mãe, abençoe o pai pela sua mãe, beijo, mão, tudo. Né? Faz parte, ou seja, não estou aqui falando que a juventude deve fazer a mesma coisa não, tá? Isso é uma questão de respeito, é uma questão de criação que eu tive, né? Graças a Deus. Mas a gente vê hoje os filhos questionando os pais. Às vezes o pai orienta o filho discorda, ele vai acreditar no professor esquerdista e vai por aí afora. Ok? Então os caras pregam o aborto, desobediência, pregam as drogas, prestem bem atenção. Tudo isso deforma a família, deformou a base do pacto social. Vanilda está falando que nunca houve na humanidade uma dominação como agora. É global, exatamente. Aí, muito importante que você falou. Então, veja bem, aí tem o aborto, desobediência, né, interna familiar, que, veja bem, tudo que eu estou falando aqui, aborto, desobediência, drogas, feminismo, gaysismo, que é diferente do homossexualismo, gaysismo, e a fragilidade emocional.
A fragilidade emocional é um problema seríssimo. Hoje em dia a gente vê pessoas já em torno dos seus 30 anos de idade com fragilidades emocionais absurdas. Absurdas. Então veja bem, o que eu estou falando daqui até agora é da desconstrução da família, que é a base da sociedade. Só que toda essa desconstrução na família, ninguém vive enclausurado dentro de casa. As pessoas saem para trabalhar, saem para estudar, saem para festas, saem para passear, saem para fazer cursos, enfim. Né? E isso vai fazendo encontros e links que vão tomando vulto. Quando os caras notam que isso está tomando vulto, o que eles fazem? Injetam dinheiro para fazer os movimentos. Sim, bem lembrado, Maria Diva Baixo, pedofilia também. Eu até anotei aqui, tem vários tópicos aqui anotados, não estou falando todos para não estender muito. Obrigado pela força aí, viu? Então, ou seja, os caras estão pregando, né, de forma indireta e também de forma direta através da mídia, toda uma deformação social, em paralelo com uma tremenda crise financeira, crise de produção, crise comercial. Então, ao mesmo tempo que eles vão destruindo a família, eles vão criando essas crises, vão criando o fomento dessas deformações através dos momentos sociais, através dos movimentos sociais que eles financiam. Está aí a Parada Gay, que infelizmente é uma vergonha para o Brasil na Avenida Paulista. Né? Está aí as instituições, aí eu vou citar aqui mais uma vez, né? Open Society Foundation do Jorge Soros, que investe milhões de dólares aqui no Brasil nesses movimentos sociais. Né? E o Jorge Soros, eu acho que já dispensa apresentações aqui. Todo mundo está aqui acompanhando essa live, com certeza sabe quem é esse senhor. Entendeu? Então, ou seja, todo esse pessoal acaba se encantando com essas filosofias que são ditadas pelo governo, que teve sua criação com base da proteção da sociedade. Olha só que coisa interessante. Eles foram criados, o governo foi criado para servir a sociedade, foi criado para servir a família. Só que ele se agiganta, ele se blinda e ele inverte o jogo e coloca a sociedade para fazer o que ele quer, para que ele venha construir um cenário totalmente diferente, totalmente distante do que foi originalmente pactuado. Através de onde? Da nossa Constituição. Aí vocês agora vão entender porque muita gente diz, com toda razão, que a nossa Constituição é comunista. Que a nossa Constituição, pior ainda, está toda emendada pela esquerda. Vocês estão entendendo? Ou seja, eu falei que não vou falar de nova ordem mundial, mas que eu ia colocar o que está acontecendo de uma forma assim bem básica, para que vocês entendam qual é o risco que a gente está correndo. Né? Ou seja, então ninguém está fazendo isso sem saber o que está fazendo. Os caras têm consciência de que estão destruindo a base do pacto social, a base da sociedade, a sociedade, a economia, o comércio e também as leis, porque eles vão oferecendo a nossa carne para o aço da violência, através do latrocínio. Né? Através do latrocínio, você sai para ir trabalhar, você pode ser assaltado a qualquer momento, você nem reagir, o cara vai lá te dar um tiro, o cara sabe que não vai acontecer nada com ele. O que desestrutura mais ainda a família e a sociedade. Então vocês notem bem que isso vai desgastando, sabe? Vai batendo naquela pedra e a pedra vai ficando frágil. E olha que essa pedra já está com fragilidade emocional também. Essa pedra também está com fragilidade emocional. Sem força e sem saber para onde fugir. Ou para onde olhar para resolver esse mega problema que é mundial.
O que eu estou falando aqui para vocês acontece no Brasil, acontece, mas acontece pior ainda na Europa. Porque para complicar a situação toda, não pensem vocês que é coisa do Lula, da Dilma e do Temer. Não pensem vocês. Tá? Eles são os operadores da situação. Eles são os operadores da situação. Né? Então, quando os caras abrem a fronteira e entra um monte de gente de outros países, criando, vou colocar entre aspas, né, a comunização social. Prestem bem atenção nisso, a comunização social. Uma sociedade comum, uma sociedade plural, que é o que eles chamam, mas não é nada disso. É mais conflito, é mais violência, é mais injustiça para com o povo. Aí eu vou trazer os olhares de vocês aqui para dentro do Brasil agora. O que está entrando no Brasil tem direito ao voto? Aí vocês param para pensar, mas quem vota não é só quem criou esse pacto social, não é só quem vive sob essa Constituição, não é só quem vive sob, dentro disso que nós chamamos de pátria, com fronteiras, com símbolos nacionais, né? Com a nossa cultura. Não, de repente tudo isso é destruído pelo governo e ele pega o que é nosso por direito e distribui para quem entrar no país. Ou seja, o governo se apodera do que não é dele, dos nossos recursos, governo esse que está lá para nos servir, porém ele nos vende numa traição patriótica, numa traição de níveis continentais, não, a níveis internacionais, além do Oceano Atlântico. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Como as coisas estão invertidas? Então, na realidade, aí vem também uma coisa muito séria. Acho que foi a Cristina que alertou aqui para mim, né? Ela falou de... Oh, meu Deus, qual foi o item que ela disse? Esqueci agora. Mas olha só, o pessoal está falando de incesto. Assim, pedofilia, né? O pessoal está falando de incesto. Aquela deputada federal, se não me engano, é deputada federal pelo Distrito Federal, né? E ela é do PT, né? Tinha que ser também do PT, né? Ela pregou sim, ela pregou sim, é claro que ela pregou o incesto. É claro, só pegar no YouTube, depois ela quis consertar, mas não dá para consertar. Entendeu? E ali ela foi bem clara. Prega-se a anarquia, destrói-se uma sociedade para criar uma outra. Uma outra. Onde é que eu quero chegar com isso? Está se criando uma mentalidade muito equivocada, de que o objetivo, né, dos donos do mundo, né, vou chamar dessa forma, os pretensos donos do mundo, o pessoal chama de nova ordem mundial, existe uma ideia de que eles têm um grande prazer na destruição, que o objetivo deles é esse. Não, o objetivo deles não é a destruição. A destruição é o caminho para se criar uma nova sociedade nos moldes pré-estabelecidos por eles. Maria Cleia está aqui falando, o Temer na reunião dos BRICS e muitos não acordam. Exatamente. Muito bem colocado. Ou seja, na realidade, o que está sendo feito, se utilizando da esquerda, né, é um mega, ultra, power, enorme, internacional, né, global, plano de poder. Plano de poder. Só que para poder vencer o inimigo, que é a sociedade conservadora, que é o que nós queremos aqui no nosso Brasil, que é o que os Estados Unidos está conseguindo, através da luta do presidente deles, ainda há muito que se brigar lá, assim como há muito que se brigar aqui também. Não pensem vocês que o próximo presidente do Brasil, sendo de direita, vai resolver todos os nossos problemas. Não, não vai. Muito pelo contrário, ele vai pegar o rojão pior. E ele não vai resolver todos os problemas. Não vai resolver.
Vamos contar que um segundo presidente de direita, com mais um mandato inteiro, chegue próximo do que a gente precisa, que eu acho que não chegará. Porque não imagine vocês que o pessoal vai chegar e vai simplesmente... pessoal agora, né, digamos que entre o governo de direita, que ele entre e vá simplesmente resolver todos os problemas. Não, porque as forças negativas continuarão atuando. Esses caras estão com muito dinheiro guardado. E os donos do mundo que financiam tudo isso através das suas fundações vão continuar injetando dinheiro. Aí eu digo para vocês, não se enganem, quando aconteceu a Contra-Revolução de 1964, que graças às nossas Forças Armadas nós não nos tornamos uma Cuba, então não tem motivo para ninguém estar atacando o militar. Volto a dizer, quem ataca os militares são cavaleiros de jornalistas. O momento é outro. A mesma coisa que eles fizeram de inocular todas essas deformações na família e na sociedade, a destruição de dentro para fora, que vai tornando esse monstro social totalmente disforme, é o que nós estamos fazendo agora. Tentaremos colocar, né? Não sei se vocês estão vendo, opa, sim, voltou, né? Ou seja, os caras estão metendo bronca e vão continuar injetando dinheiro. Então o que a gente está fazendo é tentando colocar o medicamento de uma forma bem forte, né? Há quem fale da bezetacil, né? Bezetacil, uma coisa assim, que é muito forte, entendeu? Que dói, mas é forte, é o que vai curar. Porque a sociedade, esse corpo disforme através de tudo que eu falei anteriormente. Voltou, né, pessoal? Valeu, beleza. Né? Através de tudo que eu falei anteriormente, tá dentro da sociedade. Então, não são puramente decisões de governo que vão resolver esse problema. Na realidade, a gente que está dentro da sociedade, a gente tem que ir trabalhando isso também para ir desconstruindo. É como os glóbulos brancos destroem o que tem de ruim no sangue das pessoas, não é isso? Né? Ele está tomando medicamento, o medicamento vai destruir o que está de ruim. O vírus não morre, mas vai ser expelido. Né? Ou seja, a gente tem que estar consciente disso, de que a sociedade foi trabalhada ao longo de décadas, só que agora, alguns anos, uns 15 anos, começou um processo bem mais acelerado, já estava acelerado, ficou bem mais acelerado agora, porque eles sentiram que a sociedade despertou, que está totalmente disforme. E o desconforto social, político, econômico, tudo que eu falei agora que foi criado, não conseguiu destruir a sociedade até então. E os caras sentem da reação. Daí a esquerda brasileira está se reunindo contra um único candidato, que é o Jair Bolsonaro. Tá claro aí, pessoal? Quem quiser fazer pergunta, vai fazendo pergunta, que eu acho que eu falei muita coisa que eu queria falar. Tem muito que ser dito ainda, mas infelizmente não dá para falar. É um assunto extenso, tem muito detalhe. Eu anotei alguns tópicos aqui com medo de me perder diante de tanta informação que existe no que diz respeito a esse assunto. E eu venho falando que eu estou evitando falar de nova ordem mundial porque é um assunto complexo. O pessoal ainda tem a ideia de que a nova ordem mundial quer destruir o planeta. Não, eles não querem, eles querem criar uma nova sociedade, é diferente. Só que para criar essa nova sociedade, eles têm que combater a que existe, porque a que existe é conservadora. A que existe é conservadora, perfeito? Ou seja, então com a deformação social, com a destruição primeira destruição da família, deformação social, o Estado forte, totalitário, todo estamento político, toda aquela blindagem do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, as leis a favor da bandidagem, as leis que promovem a proteção dos criminosos, as leis que desarmam o cidadão, olha só, ou seja, para o mal tudo, para os bons nada. É isso que eles vêm falando isso. É isso que eles vêm fazendo, para que consigam destruir a sociedade.
Ok? Então, com a reformação social, através da destruição da família e de todas essas mazelas de movimentos sociais, das criações do zero, de injetar dinheiro, passeata disso, passeata daquilo, criar raiva né, criar essa ideia do feminismo, que é tremenda babaquice, tremenda idiotice, né? Essa ideia do gaysismo, ok? Gera o quê? Um modelo frágil de personalidade social. Um modelo muito frágil de personalidade social. A nossa sociedade está perdendo a sua personalidade. Então veja bem o panorama. Uma sociedade doente, disforme, frágil, sem personalidade, sem cultura, porque através da educação também foram formados e são formados até hoje, pessoas de esquerda. Pessoas de esquerda, esquerda radical, todos os níveis. Então, com isso, fica bem mais fácil a dominação. A dominação e até a escravização. Ainda antes da dominação, vem a escravização. Né? Ou seja, se a gente pegar, botar na ponta do lápis a quantidade de funcionários públicos não cursados, cargos de comissão, bolsa isso, bolsa aquilo. Ou seja, o nosso dinheiro, o dinheiro das famílias, da sociedade, que gerou um grande pacto social, que gerou a Constituição através dos seus representantes, tem que ser, né? Porque é muita gente, imagina 200 milhões de brasileiros intervindo e discutindo sobre vários assuntos. Por isso a gente tem a democracia representativa. Então vocês imaginam o poder totalitário, político, econômico, cultural, social, que facilmente vai esmagar a sociedade que foi traída por um Estado que foi aparelhado, que continua sendo aparelhado a nível mundial, vários estados, né? Estado que eu digo é Estado federativo, né? Que vem passando toda essa mega transformação para atender um ideal de um pequeno grupo de pessoas. Então, a guerra que a gente está travando aqui, a Marília Klein, é assustadora a quantidade de pessoas doutrinadas, é assustador. Mas por que, Marília? É nas escolas, é na mídia, é no meio social, é dentro da tua família, é dentro da empresa que você trabalha. E as redes sociais também, né? Mas o bom da rede social é que a gente consegue funcionar, ou melhor, conseguia, né? Já o Facebook pode fazer qualquer coisa com a minha página, com a página de qualquer um de vocês. Eu acho até que deve acontecer isso quando começar realmente a campanha eleitoral. Que eu acho muito engraçado eles acusarem, por exemplo, já acusaram o Durval. O Durval já ficou suspenso há muito tempo, se não me engano, 1 mês, né, por discurso de ódio. Que discurso de ódio? Porque ele falou que eu estou falando aqui não é discurso de ódio. Se bem que o discurso de ódio é até justificável, porque o discurso de ódio ele é o resultado de uma incitação ao ódio feita pela esquerda. É a mesma coisa que você passar na porta de alguém e ver alguém chutando a cabeça de uma cobra. Pô, o cara tá chutando a cabeça. Pô, tu viu que a cobra picou o cara antes? Não, essa parte você não viu. Não é mesmo? Então tem que ter muito cuidado. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com a história do javali, né? O pré-candidato à presidente da República, o Jair Bolsonaro, né, colocou a situação de que não, né, fazer a caça ao javali. Pô, o cara tá mandando caçar ao javali. De repente aparecem vários vídeos de javalis atacando a população, né?
Ou seja, isso é tudo muito fácil, entendeu? Então a esquerda, ela sim, incita o ódio, ela catuca a sociedade, ela maltrata a sociedade, ela destrói a família através de todos esses mecanismos e olha para você e pergunta, ué, você está nervoso por quê? Por que você está me xingando? Isso é crime de ódio, né? Ou seja, é um cinismo absurdo, tá? Então, gente, ou seja, isso é a nível de município, de estado, de país, de continente, isso é a nível mundial. Daí que o pessoal fala de nova ordem mundial, de uma nova regra mundial, de uma nova forma de ação mundial. A Naira Muniz de Almeida colocou aqui, será tão difícil combater tudo isso? Muita oração, gente. Exatamente, Naira. Então, esse assunto eu venho segurando muito tempo e eu não vou me aprofundar. Esse assunto é muito extenso. Eu estava escrevendo um livro, não, eu escrevi vários livros, tá? Porque existem vários mecanismos, é filme, gente, tem muita coisa que está infiltrando de forma subjetiva na mente das pessoas, não é só a TV Globo, não, todas as emissoras estão fazendo isso, os programas jornalísticos, tudo que é de direita é atacado a nível mundial, não é só no Brasil, tudo que é de direita é atacado a nível mundial. Eu vou mudar o termo, não vou dizer tudo de direita, tudo que é conservador, aí eu digo de hábitos, hábitos e costumes esses que foram a base do pacto social da Constituição. Que quando foi criada para quê? Para promover o bem público. Para promover o bem público. Entendeu? Então, ou seja, esses homens que se acham donos do mundo se utilizam da esquerda para fazer todo esse trabalho. Todo esse trabalho. Gente, estou olhando um pouquinho das perguntas aqui, tá? Vocês estão, entendeu, gente? Ou seja, é um assunto meio complexo, mas o importante é vocês entenderem que é uma coisa global, tá? A Europa está o caos, a França está o caos, a Alemanha está ruim, viu? Aí vocês parem para pensar, né? Os direitos das pessoas dos países que estão sofrendo essa infiltração doentia, cultural, social, da miséria humana, ainda está sendo subtraído de recursos para financiar um plano que está destruindo essa própria sociedade financiadora. Vejam que eu não estou falando aqui mais dos empréstimos irregulares que foram feitos para países comunistas, muito alinhados com todo esse plano maléfico. Isso é uma coisa que já pulou de estágio, não podemos esquecer. Está arquivado? Não, não está. Está em cima da mesa, a gente vai resolver. Né? Mas, de repente, se faz necessário lançar olhos um pouco mais além e entender que a coisa vai piorar. Está ruim? Vai piorar. Nós temos que ser cada vez mais resistentes a todo mal. E as pessoas falam muito de templo, que o corpo do ser humano é um templo e etc, etc. Pensem nisso. Ah, mas eu sou ateu, eu não acredito nesse negócio de templo não, Ivamicos e tal. Então comece a imaginar o seu corpo, a sua oportunidade de vida como um templo que quanto mais você cultuar o bem, cultuar a força, cultuar a dignidade, cultuar objetivos puros, você vai ficar mais fortalecido para resistir contra todo esse plano de destruição que é feito em todos os níveis, desde a célula básica da sociedade, que é a família, até o macro, que são os países e os continentes. Na realidade, nós estamos transitando num mega palco. Que papel você quer interpretar diante de todo esse cenário que eu estou aqui humildemente, de uma forma bem básica, passando para vocês? Ok?
Bom, a Cristina Guzante perguntou aqui, mas não existe um pacto de Estados Unidos e Rússia, procede? Veja bem, Cristina, tem gente que não está interessado. Se você imagina que são várias cabeças brigando por poder. Hoje, o nosso maior inimigo tem nome, tem nomes, né? Os Rockefellers, né? George Soros e outros nomezinhos, como o próprio Putin, né? Então, mas de repente, para dois desses nomes, não é interessante que o terceiro cresça. Então ele se alia com o cara que está combatendo o terceiro. Que bom, porque aí consegue se fazer um certo equilíbrio e uma frenagem nesse processo de destruição, né? A Célia Petroni, grande abraço, Célia, grande abraço, grande amiga Célia. Eu me sinto como se estivesse numa nova cruzada. Exatamente, Célia, você colocou muito bem. Cruzada. Na realidade, todos nós, todo brasileiro consciente que despertou, tem que esquecer as babaquices e pensar em convergir. Convergir é um feixe de forças para um único ponto. A pressão é bem maior nesse ponto. Agora, se ficar esse feixe de várias forças, uma força aponta para um lado, outra aponta para o outro, não adianta, não vai chegar a lugar nenhum. Brigamos pela intervenção durante muitos anos. Infelizmente, não conseguimos. Eu fui incompetente para isso. Acredito que outros também se encarem dessa forma. Nós somos vencidos pela mídia, fomos sim. Tânia Cândida, é essa globalização? Isso, é por aí que a gente está falando, tá, Tânia? Não estou me aprofundando, né? Mas estou dando umas pinceladas em alguns aspectos que são importantíssimos nesse momento, ok? Então, ou seja, tem que parar de babaquice. Nós lutamos pela intervenção há um bom tempo, né? Há um bom tempo. E, de repente, se tornou intempestivo, fora de época, fora do tempo. Agora o que nos restou é o caminho das eleições. Estou satisfeito? Não estou satisfeito. Eu sou intervencionista, fundamentalmente intervencionista. Quem me conhece na rede sabe disso. Os ataques que eu já sofri, eu vou cortar essa parte. Que nós intervencionistas sofremos, o Val Ferreira sofreu e ainda sofre. A gente ainda sofre de um monte de imbecil que aparece de vez em quando. Como um imbecil apareceu aqui agora há pouco. Vai pra rua fazer o que, o imbecil? Acorda. Você é cavaleiro de George Soros. Sabe por que você é cavaleiro de George Soros? Porque você ataca o que tem nos protegido até então, que são as Forças Armadas. Ah, eu não ataco, ataca sim, porque você está empurrando as Forças Armadas para um abismo. As Forças Armadas não farão nada agora. Estamos a 2 meses ou 3 meses das eleições. Pare e pensa, imbecil. Pare e pensa. Ok? Nós vemos sim um apocalipse bíblico. É por aí mesmo. Tá? Ou seja, então a nossa guerra, nós temos que estar com os olhos para tudo que eu disse aqui e para outras coisas que eu não disse. Mas se vocês pegarem como base isso que eu disse, vocês vão conseguir identificar a inoculação do veneno em várias áreas da sociedade. A coisa é bem pior do que se imagina. Tá? Cristina Guzante, para poder terminar com o comunismo. Olha, veja bem, o comunismo, como existiu no passado, ele não existe mais. Não existe mais. Viu? O que os pretensos donos do mundo estão querendo é um equilíbrio social com base no que eles acham que deva ser. Que passa sim pela diminuição da população mundial, passa sim. Passa pelo aparecimento, pelo estabelecimento perpétuo, vamos dizer assim, de grandes conglomerados industriais, para que haja domínio, para que haja realmente uma sociedade submissa a um poder maior. Aí eu costumo dizer para as pessoas mais próximas, assistam o filme Divergente. Assista esse filme, é um filme relativamente antigo, mas vale a pena assistir, e vocês vão ver que nós somos os divergentes desse filme.
Viu? Nós somos divergentes desse filme. Bom, deixa eu ler aqui mais um pouquinho. O pior são alguns cristãos que não querem falar de política. Pois é, sabe, na realidade, como eu disse, a sociedade está doente. E isso passa pelas igrejas também. Passa também. A gente vê aqui, infelizmente, alguns pais da Igreja Católica, infelizmente alguns, né, falando abertamente a favor dessa destruição da sociedade. Entendeu? E tem muita gente com noção e muita gente sem noção que faz parte desse processo. Então, eu adoraria que tivesse acontecido a intervenção, eu adoraria que tivesse fechado os 3 poderes, que chegasse lá um general 4 estrelas, o ministério, todos os generais 4 estrelas, Supremo, vem cá, senta aqui, os safados lá daqueles ministros supremos, responde isso aqui, responde isso aqui. Sabe? Eu adoraria fechar o parlamento, porque todos nós sabemos, e eles mesmos sabem também, que 99% deles são totalmente comprometidos com o crime, com o mal e coniventes com todo esse processo de destruição social. Todo esse projeto de traição patriótica. É isso, gente. Tá? Estou lendo aqui mais algumas coisas, tá? Muita pergunta, tem perguntas que eu teria que me aprofundar um pouco mais, entendeu? Eu não quero, eu costumo dizer que live tem que ser rápido, e eu não sei quanto tempo de live já passou aqui. O que a gente está falando, a gente não tem noção do tempo, sabe? Às vezes já passou muito tempo, a gente não sentiu. Kellen Vasconcelos, o palco está sendo montado, não sabemos como vai terminar. Exatamente isso. É aí que eu estava falando minutos atrás, né? Ou seja, nesse palco, nesse cenário, que papel você está interpretando? Você está sendo um guerreiro, você está sendo um covarde, você está sendo conivente, você está sendo um imbecil, você está sendo o quê? Digamos aqui, eu vou falar um nome aqui, Dadá Malias, um abraço, Dadá. Vamos falar, Dadá. Né? O Dadá acha, Valmir, a gente vai correr por esse caminho aqui, que é o caminho melhor para a gente chegar onde a gente quer, Valmir. Aí eu vou falar, Dadá, esse caminho aqui, eu vou dar uma volta, mas ele é plano. O Dadá vai falar para mim, Valmir, esse aqui tem mais pedra, parceiro, mas a gente vai pegar o inimigo desprevenido. Eu vou falar, porra, Dadá, isso está certo. Ou seja, gente, o que eu quero dizer com isso? O importante hoje para o brasileiro não é ele querer estar com a razão, isso é babaquice. Isso é babaquice. Eu não quero estar com a razão. Eu estou aqui falando de uma forma, procurando falar de uma forma um pouco mais ampla, para que entendam o fundamento do que está acontecendo hoje. Então, se o Dadá sugeriu o gente ir por aqui, eu vou fazer o que o Dadá está falando. Porque eu não quero ter razão. Eu quero que dê certo, porra. Quero que dê certo. Pra que eu quero ter razão? O Brasil tá na merda que tá por causa de um monte de imbecil que ainda tá por aí. Tá bom, pessoal? É isso que eu tô, sabe? A live de hoje, eu tô aqui humildemente querendo jogar mais luz num assunto que vem sendo colocado de forma equivocada por muita gente, como ontem aconteceu no grupo do Zelo lá. Entendeu? A pessoa tá falando que o presidente já estava escolhido, não está escolhendo nada. A esquerda está desesperada. A esquerda está assumindo num bloco imenso contra um único candidato. Não estou aqui falando que Jair Bolsonaro é o melhor dos mundos, não é, mas é o que a gente tem. Então a gente tem que dar apoio para ele. Eu não quero ter razão, eu quero que dê certo. Eu quero que dê certo. Tá ok? Edmara Uribe, General Mioto falou ontem, lembre, vocês têm um exército, nós não vamos deixar o Brasil desse jeito para vocês. Exatamente isso. A gente ainda tem a sorte, aí eu vou me referir aos imbecis, né?
não os imbecis, um imbecil especial que apareceu aqui rapidinho falando besteira, né? Para e pensa, gente. Nós não nos tornamos uma Cuba graças às Forças Armadas. O golpe final no Brasil não será dado. Não será dado. O Exército Brasileiro não vai permitir. Não vai se submeter. Não vai se submeter. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Aí que eu falo. Que tipo de pensamento você tem na tua cabeça? Que tipo de sentimento você tem dentro do teu templo pessoal? Que tipo de ideal você tem? O que você está construindo? Quando você acorda de manhã, qual é o seu ideal? Quando você olha para os seus filhos, qual é o seu ideal? Quando você está no seu trabalho, qual é o seu ideal? Ou seja, se faz necessário mais do que nunca um amadurecimento da sociedade e uma lucidez absurda, porque nós estamos diante de um monstro, aliás, nós estamos dentro de um monstro chamado sociedade, totalmente disforme, totalmente translocada. Nós vamos ter que sobreviver a isso. A gente tem que reassumir esse corpo chamado sociedade e tornar ele um corpo são, mas isso começa a partir de cada um de nós. Uma vez o Brasil forte, que vai demorar, não vai ser agora. Gente, quando o Exército Brasileiro nos salvou em 1964, foi pior os anos que sucederam. Aí que começaram os terroristas a agir, a guerrilha, as bombas, os sequestros. Então, gente, mesmo que a gente consiga colocar um presidente de direita, a guerra vai piorar, porque esse homem vai receber ataque de tudo que é lado. Nós, a sociedade, vai receber ataque de tudo que é lado. Que vocês imaginam um bandido enorme que já está com a mão no teu pescoço, o revólver no teu coração e a sua carteira no bolso dele. Tu acha que ele vai querer perder essa posição? Não, ele vai lutar, ele vai querer atirar em você, vai querer apertar sua garganta, vai querer definitivamente não devolver o seu dinheiro. Vocês estão me entendendo? É como no jiu-jitsu, a gente está por baixo, a gente está imobilizado, a gente tem que reverter isso. E a única arma que a gente tem hoje, infelizmente, são as eleições. Não aconteceu intervenção. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer birrinha, eu vou bater o pezinho, vou falar não quero e deixa que tudo se exploda. É isso que eu vou fazer? Claro que não, eu não sou imbecil. Não sou imbecil. Vocês estão me entendendo, gente? Tá? Ou seja, eu não queria entrar em Nova Ordem Mundial, não entrei. Porém, eu consegui falar de alguns mecanismos que eles vêm usando e o porquê desses mecanismos, tá? Fiquem à vontade se quiserem editar, diminuir aqui o que eu falei, entendeu? Para dar, né, uma mensagem melhor, fiquem à vontade, tá ok? Gente, eu acho que eu consegui sintetizar, eu não sei quanto tempo já tem essa live. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou ficar aqui mais um minutinho aqui, aguardando perguntas de vocês. E mais uma vez agradecer a todos, viu? E falar mais uma vez dos nossos canais, no canal Zelo, tá? Entrem lá, canal do Capitão Durval Ferreira, viu? Canal do Capitão Durval Ferreira, né? O Durval Ferreira, nosso amigo do grupo Foco na Democracia Guararapes, faz parte do Bloco Monolítico. Importante dizer que o Bloco Monolítico é um grupo de militares que se reúnem neste grupo, eles só fazem parte desse grupo, tá? E que criaram essa estratégia. Ok? Que criaram essa estratégia. De quê? De participar das eleições. Vamos injetar os homens lá. Vamos injetar eles. Ok? O Durval não está com roupa de militar, apesar de o nome do canal ser Canal do Capitão Durval Ferreira, ok, gente? Mas entra lá que a gente bate um papo toda quarta-feira e todo domingo, ok? E quando eu consigo falar, eu falo. Facebook, Capitão Durval Ferreira. E um outro Facebook, Foco na Democracia Guararapes. YouTube,
Encontro de Orientadores Verde Oliva oficial, ok? Inclusive as lives que eu faço, que o Durval faz, estão indo para lá, tem outras lives mais antigas lá, com a participação inclusive do General Heleno, do General Teófilo, pessoas maravilhosas, pessoas super competentes e que também dispensa apresentações aqui. Cássia Martins, é verdade sobre o filme Divergente, somos nós. Exatamente, Cássia, é por aí, eu indico mesmo, assistam o filme Divergente, vocês vão entender quais são os objetivos finais e vocês vão se enxergar nos Divergentes. É um filme muito bacana mesmo, viu? Há várias pessoas que não entendem que as Forças Armadas de nenhum país do mundo agem sem legitimidade. Exatamente, Maria Letícia, isso aí. Tânia Cândida, Divergente, vou assistir esse filme, assistam, vocês vão gostar muito. Encontra no YouTube, acho que na Netflix também encontra, Netflix encontra, entendeu? Né? A igreja está cheia de infiltrados, olha, todas as instituições estão cheias de infiltrados, as igrejas, universidades, escolas, empresas, estatais, autarquias, governos, né? Parlamentos, está tudo tomado, os Supremos Tribunais, OAB é comunista, todo mundo sabe disso. Entendeu? Kelly Vasconcelos dá medo, Kelly. Na realidade, minha intenção não é colocar medo em ninguém, entendeu? Mas a minha intenção é despertar mentes, né? E a gente sair desse jogo do varejo, isso não vai nos levar a nada, isso não é nada inteligente da nossa parte, ok? A Wanda Espírito me avisando 52 minutos. Gente, eu acho que eu vou parar, tá? Vou dar uma acelerada aqui nas mensagens, viu? Desculpe aí se eu não respondo, com certeza não respondi a todo mundo, tá bom, gente? Então fiquem à vontade, um prazer enorme, agradeço a vocês, estamos juntos, se inscrevam lá, viu? No nosso canal do Zelo, divulguem o nosso canal, tá? Os nossos canais, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Zelo, por favor, tá? E o pessoal do grupo de WhatsApp, um grande abraço, pessoal do grupo Foco na Democracia, viu? Um grande abraço para todo mundo que tem trabalhado em prol da salvação da sociedade brasileira e mundial. Um grande abraço às pessoas que nos acompanham, moram em outros países, tá bom, gente? Então, olha só, estamos juntos, viu? Vamos trabalhar em prol da salvação do Brasil, vamos nos conscientizar de uma coisa. Nós somos os divergentes, ok? Nós somos divergentes e não vamos querer ter razão, não vamos discutir essas besteiras, essas babaquices. Tem que dar certo, Forte abraço para o meu amigo Durval Ferreira, pré-candidato a deputado federal. Já digo de antemão, se ele sair candidato a deputado federal, meu voto é do capitão Durval Ferreira, que no Rio de Janeiro, deputado federal, viu? Mas isso é outro assunto, deixa para as eleições, né? Então, gente, é isso aí, tá? Forte beijo para todo mundo, viu? E Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.